Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com o episódio do Pod RJ. Hoje, com um grande amigo aqui, eu considero ele o rei do delivery do Rio de Janeiro. Para mim, uma das maiores personalidades do delivery do Rio de Janeiro, meu brother Fernando Baldino. Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no Pod RJ como co-host. E vambora, vamos botar o gás aí. Hoje com um convidado todo especial. Aliás, aqui a gente só traz convidados especiais. Queria falar para você se inscrever aqui no canal. A gente tem trazido esse conteúdo maravilhoso pra galera. Só fera aqui, entregando conteúdo, falando erros, acertos. E pra gente continuar tendo esse canal maravilhoso, eu só preciso que você se inscreva aqui no canal. Clica, é só um cliquezinho, não custa nada. Então eu te peço essa força aí, né, pra gente continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso. Senhoras e senhores, hoje eu trago um convidado aqui, fera. O nome dele é Patrick. Patrick, seja bem-vindo ao Pod RJ. É um prazer estar falando com você aqui. Queria agradecer a tua presença aí. E vamos bater esse papo aí. Eu quero conhecer a tua história, quero saber um pouco como vocês têm feito, né? Hoje o Japa da Quitanda, ele tá já com 4 lojas, é isso? 4 lojas e a quinta até o final do ano. Maravilha. A quinta pra qual bairro? Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Então eu vou poder pedir Tô na chegando. minha casa. Porra, que maravilha. Então, eu só não sei falar o teu sobrenome. Que Esclars, é mais fácil do que parece aí. Só assusta um pouquinho. me assustou aqui. O pessoal fala, pô, você não tem mais de um? Não, eu falei, você já não tá suficiente? Depois a legenda vai mostrar. Difícil, até uma vogal. Bacana. A gente tava conversando aqui, né, Baldinho? Eu falei, pô, não vou arriscar falar esse sobrenome porque eu não vou conseguir. Mas conta pra gente, resumidamente, eu escutei um pouco a sua história, né? Você já participou de outros podcasts, assisti, gostei bastante. E aí eu queria saber pra resumir pro nosso público aqui, a história, como é que começou. Eu sei que você não veio do mundo de restaurante, você veio de outra área, né? Conta um pouco pra gente disso. Bom, Rafa, Baldino, prazer estar aqui com vocês. Obrigado de novo pelo convite. Eu fico muito feliz que às vésperas do feriado a gente possa aprender, porque eu tava com saudade de aprender com mestres do tamanho de vocês. Tá maluco, então, é a gente que vai aprender aqui. a gente já falou antes, de fato eu acompanho a trajetória e pra mim, de fato, é um privilégio estar aqui. Sem delongas, mas é a grande verdade. Acho que a gente aprende, às vezes, mais conversando, transpirando, do que, às vezes, você executando, né? Então, obrigado de novo. Bom, falar da história, não sei se é muito interessante, mas vou tentar ser o mais simples possível para explicar um pouquinho que o Japa da Quitanda nasceu comigo e com meu sócio também, de nome Patrick. São 2 nomes Patricks, por isso que o Japa com 2 P's Japa da Quitanda. Nós 2 somos outsiders, a gente não veio desse mercado. Eu vim do mercado do direito, meu sócio veio do mercado financeiro. E eu me lembro que eu trabalhei durante 8, 9 anos no centro do Rio de Janeiro, um lugar extremamente povoado, em que eu era feliz como advogado, mas não era realizado como eu sou hoje empresário. Então, para mim, eu me lembro que eu chegava cedo no escritório, já respondi os e-mails, tinha que começar a peticionar, e aí vinha a hora do almoço, que era uma hora muito importante para mim. E de fato, quando você está naquele momento ali intenso do centro, você está cansado, talvez a melhor hora do dia fosse aquela hora de descompressão. Então, ou marcava com amigos, ou com família, ou até com o meu chefe na época, e tinham poucas opções de comida japonesa naquela época. E eu sempre dizia pro meu chefe, olha, um dia eu vou ter um restaurante japonês. E o negócio que vai para um lado, vai para o outro, aquela coisa, mas até você tá com um terno, bonitinho, engravatado, até você contar isso virar uma verdade, isso demora um tempo. E meu sócio, a gente é amigo desde a infância, ele já tinha passado, ele começou 2 anos antes de mim, quando ele abriu a primeira loja dele, que foi uma franquia do Bob's, até hoje dele, ali na Figueiredo de Magalhães. É um Bob's que, enfim, performou bastante e cresceu muito desde que ele assumiu. Ele teve Habib's, enfim. Eu me lembro quando eu fui comentar com ele que eu tinha muito interesse em abrir um restaurante ou começar a empreender. Ele olhou pra mim e falou assim, cara... Eu falei, não, mas eu boto um dinheiro e tal. Ele falou, não, dinheiro não preciso. Porque dinheiro eu não tenho, mas eu vou dar um jeito. Vou pegar no banco, meu tio, vou dar o meu jeito. Então, naquela hora ele basicamente me disse, eu estava numa empresa, tinha tentado shiftar do escritório para uma empresa para tentar entender o outro lado do cliente. E só faltava ter um negócio próprio, porque eu já tinha entendido
a dor do advogado, a dor do cliente do advogado, e agora eu falei, pô, agora você aponta que entende o que é o custo Brasil, essa loucura que a gente vive. E então a gente, na época, a gente sentou, bateu o DRE, tentou fazer projeções, etc. E foi um negócio muito louco, porque ele basicamente não me deixou escolha. Ele falou, ou você vem comigo, ou você não vai vir comigo. Não é o dinheiro o problema. E eu aceitei. Na época, foi muito louco, foi num impulso, assim. Eu não sei te dizer, assim, eu fico tentando reviver quais foram as razões que me levaram a tomar essa decisão, mas eu me sinto... Hoje eu fico muito feliz, mas eu me lembro que eu acho que foi muito por ele, assim. Porque, de fato, se me perguntar a coisa mais legal de tudo que a gente faz, não são as realizações, é a convivência. As realizações ficam logo depois. Mas a convivência que a pessoa ou as pessoas com quem você escolhe estar do lado são que fazem com que você se sinta incentivado, empolgado e se sinta à vontade de construir. Então a gente abriu a primeira loja do centro em outubro de 2019. Foi um baita de um desafio, porque a gente, a partir da experiência dele com o Habib's que tinha no Saara na época, que era um fluxo cavalar, a gente decidiu abrir a loja do centro com 200 lugares. E na época, a gente construindo foi muito louco, porque eu falei, cara, onde que a gente vai chegar? A gente não vai conseguir nunca 200 lugares, isso é coisa de maluco. E eu me lembro que a gente chamou todo mundo, chamei todos os meus amigos, família, amigos, pessoas próximas, comuniquei nas redes sociais. Falei, nunca pedi nada pra vocês, eu só tô pedindo uma coisa. Frequentem, vão visitar o meu restaurante, por favor, uma vez na vida. Aí, primeiro dia, 100 e poucos clientes, depois a gente foi batendo, 180, e quando a gente chegou em 200, eu me lembro que o meu sócio, na época, ele falou, olha, se a gente bater 250, o negócio começa a ficar bom. Eu falei, porra, mas todo dia você começa vazio, você tem que encher. Aí você fala, pô, beleza, se fosse uma continuidade, né, seria fácil. Fácil, né? Você tem que manter o cara, mas eu falei, pô, tem que encher 200. E aí o negócio foi numa escalada super legal. E a gente, com 2 meses, a gente bateu 350 pessoas. Caramba, que maneiro. E com 3 meses, a gente bateu 600 pessoas. Aproveitar que você falou de público aí, eu queria já te fazer a primeira pergunta. Manda. Quando vocês decidiram criar o Japa da Quitanda, você definiu o público que você queria? Porque eu, como consumidor, eu não sou nenhum especialista japonês, mas eu sou consumidor de japa. Então, eu entendo que tem aquele japa que é o ticket baratinho, aí tem aquele médio, aí tem aquele bom, tem o ótimo e tem o extraordinário. Né? Então, em que persona vocês se encaixam ali em termos de público? E além de me falar qual a persona você se encaixa, eu queria saber se isso acabou acontecendo naturalmente ou não. Vocês planejaram, não, a gente quer atingir esse tipo de público. Não, excelente. Assim, bem objetivamente, o caso do centro é um caso muito apartado, isolado, porque como eu frequentava lá, eu sabia que tinha um público específico. Hoje até a gente está fazendo uma mentoria com um cara super legal, que ele fala que a gente tem que achar o código da marca. A gente não tem que achar qual é o público, a gente tem que achar o código. Quando você acha o código, você entende o que é on-code e off-code. Na época eu não sabia, então isso é muito bonito hoje, mas a loja do centro, cada uma das nossas lojas tem um perfil, tá? Então a gente está tentando unificar a marca, mas a loja do centro a gente sabia que tinha um perfil de entregar um almoço rápido, com muita qualidade, e a gente sabia que tinha uma característica que acho que faria muita diferença na época, que era ser um negócio diferente, um pouco mais cool, porque o centro ele é conhecido por aquele tradicionalismo, aquela coisa velha, aquele negócio meio arraigado. Então a gente falou, pô, se a gente botar um negócio com luz baixa, madeira, som porrando, a gente sabe que eu acho que não fica legal. Então na época eu sabia mais ou menos, porque tinha um fluxo muito grande, eu imaginava, não tinha certeza, mas eu imaginava que tinha um público que fosse do C ao A. É muito louco, hoje não vejo dessa forma, mas eu sei que tinha muita gente que enfim, era tanto um vendedor da loja ali perto, como o dono do escritório de advocacia. Sem demérito, sem prejuízo nenhum. Então, na época eu não escolhi o público, eu escolhi a necessidade. A dor do pessoal, a dor das pessoas que frequentavam o centro, era não ter um ambiente que fosse tão acolhedor, que você conseguisse levar a leveza e a descompressão. Então, basicamente, só tinha 2 modelos ali no centro, é o que você falou. Ou tinha o japa vagabundo, que tinha o gato no estoque para matar o rato, aquela coisa. Ou você tinha o japa hiper high-end com triple A, que o cara tivesse que pagar caro. Então a gente tentou achar um negócio que fosse híbrido. Ele atendesse a todo mundo. E é um centro de operação muito de risco, né? De segunda a sexta, você tem
por exemplo, amanhã agora, no feriado, a gente tem quinta, sexta, sábado e domingo sem funcionar. Fevereiro são 28 dias, dos quais 8 são feriados, são fim de semana, 4 de carnaval. A gente tem 16 turnos para pagar os 30, enfim, para pagar o mês. Então, hoje, a loja do centro é um pouco diferente das demais. Mas é especificamente porque tem um público muito mais nichado nesse sentido, que é o cara que trabalha lá de segunda a sexta intensamente. Sim, maravilha. Eu fiquei sabendo informação que agora as empresas do centro, muita gente trabalhando de home office, né? Então, o cara vai 2 vezes na semana no trabalho. E aí ele já recebe um ticket alto. Tem noção, Baldino, quando seja um ticket lá do centro, lá, um exemplo, tipo Petrobras. Tem gente da Petrobras, o ticket é R$90. E aí o que acontece? O cara, ele acumula, porque ele só vai 2 vezes e o resto ele come em casa, então acaba favorecendo o cara poder curtir uma experiência melhor, que eu acredito que é o que vocês querem proporcionar. O centro da cidade do Rio de Janeiro realmente um caso atípico, porque a pandemia mudou completamente o fluxo das pessoas lá, né? Até hoje, né? O centro não voltou como era antes. Então, das poucas vezes que eu fui no centro depois da pandemia, devo ter ido lá umas 10 vezes, eu falo, caraca, cadê aquelas pessoas todas que andavam, que enchiam essas ruas, né? E houve, então, tipo, claramente uma reorganização dos restaurantes no centro. Inclusive, né, tem alguns restaurantes que estão indo muito bem final de semana no centro, porque tem um fluxo hoje de visitas históricas. Inclusive, faz um mês atrás eu fui num restaurante no sábado, no centro, que está funcionando perto ali de uma feirinha que tem todo sábado. Acho que é da Quitanda também, não? Eu conheço pouco o centro, eu não posso falar. Eu tô tentando lembrar, teve um amigo meu que... Mas será que não seria mais perto da Lapa? Mas sim, naquela parte mais histórica do isso centro. Tem restaurantes muito bons ali agora. Mas ali também funciona bem no dia de semana, porque muito. Então o cara consegue hoje, o centro da cidade, né, mudar uma polarização dependendo da região que você está no centro. E vocês viveram essa mudança na prática. Vocês abriram no início de 2019. Então, exatamente. Então, como é que foi essa... Ok, vocês abriram lá em 2019, pré-pandemia, surfaram uma onda de 6 meses antes do fechamento. Como é que foi até o fechamento, na prática? Essa vez, se depois conta essa história de pivotar para o delivery, como é que foi isso? Não, só uma observação, Baldino. É interessante você ver o gráfico, porque antes da pandemia... o movimento era assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje o movimento é assim, segunda, terça, quarta, quinta e aí sexta cai de novo. Então segunda e sexta são os dias menos fortes do centro, pelo menos pra gente. Eu acho que a grande maioria tem sentido isso. E para aqueles que têm oportunidade de trabalhar os sábados, tem esse... Porque a empresa chegou e falou assim, você tem que vir trabalhar 2 dias. Qual é melhor? Terça e quinta. Isso. Porque aí eu não preciso vir na segunda, que já emenda o feriado, e sexta também não quero trabalhar, então... A gente não sabe ainda, porque uma hora eu escuto que o pessoal ama o home office, outra hora diz, agora o pessoal tá dizendo que não vai rolar mais, as empresas não estão querendo mais. Você já fica meio na dúvida, mas assim, a gente não cada um tem sua opinião, né? Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sou empreendedor, então assim, eu não acredito tanto no home office. Sim. Lógico, eu acredito que pode uma coisa híbrida seja bem bacana, né? 100% home office eu não acho legal, né? Até porque eu acredito muito na troca, sabe? Os funcionários têm que ter troca com o outro para poder aprender. E isso aqui na empresa, tem gente que às vezes fala, cara, o que eu mais gostei de trabalhar aqui no JJ é o quanto eu aprendi com as outras pessoas que estão aqui e tal, enfim. Então, isso é muito importante. E aí tem evolução, né? Agora, se cada um no seu quadradinho em casa, só fazendo aquela reunião no Zoom ou então no Meeting ali, eu acredito que isso não funciona muito. Não, vou responder o que o Baldino tinha perguntado. A gente, enfim, abriu outubro de 2019, foram 5, 6 meses aí de muita felicidade. E aí, pandemia, a gente não sabia o que fazer na época. A gente fechou as portas do centro, que aliás ficou 3 meses fechados por decreto da prefeitura. E então a gente decidiu migrar necessariamente para o delivery. Eu lembro que o primeiro dia que eu fiz o delivery foi um dia assim muito feliz, porque eu falei, a gente não conseguia. A gente foi para debaixo de uma galeria, no Cone do Leblon, ali debaixo ali no Natal Food Paiva. Não tinha nem exaustão, era um caos generalizado. E a gente recebeu, sei lá, 80 pedidos. Porque eu comecei a botar, gente, por favor, pede, me ajuda aí. Eu não pagar qualquer coisa, não é que eu vou pagar, só preciso pagar, dar alimentando. Muita gente ficou nessa situação.
dos 80, 40 não entreguei. Não entreguei mesmo. Liguei pra todo mundo no dia seguinte, ou nos dias que umas pessoas não atendiam, eu entreguei tudo depois, mas foi um caos. Eu me lembro que foi bom o resultado do primeiro dia. Só que depois você começa a ver que os amigos, agora você fala que agora eu preciso de marca. Eu preciso fazer meu nome aqui, de alguma forma. Só que eu também não entendia nada de marketing digital, de estratégia. Então, a pivotagem foi dura. Eu vou te falar que no dia que a gente fechou, aquele dia eu aprendi uma máxima, que a gente contrata caráter e o resto a gente treina. Porque eu sentei com as pessoas todas que trabalhavam no centro com a gente e falei assim, quem quiser pode pedir as contas, a gente vai acertar, tudo certo. O que a gente tem de reserva aqui vai ser para isso. Mas quem não quiser, você aperta o cinto. E a gente vai gritar aqui, a gente vai fazer o que der, vamos apertar o acelerador ali. E aí a gente pivotou necessariamente pro delivery. A sorte é que a gente tinha embalagens compradas, porque na época tinha escassez de papel. Começou a crescer muito esse módulo e exponencializar, inclusive, a compra de novos utensílios. Abriu-se um mercado maravilhoso, que já existia, enfim, fora do país há muito tempo, e que realmente aí a gente conseguiu ver a importância do delivery para ajudar não só na manutenção, mas para a criação de marca, compreensão de novos valores. Você vê a caixinha, você identifica a máquina, a marca, você entende se o motoqueiro não é próprio, se não é, então você cria recorrência. Então, a gente pivotou em março de 2019, começamos a fazer pedidos intensamente. Eu lembro que a gente foi expulso de uns 3 lugares, porque do centro não dava para entregar. O nosso público não era no centro, não dava. E a taxa de entrega era muito cara na época, a gente não sabia que era bom isentar para raio próximo, enfim. E aí a gente falou, a gente tem que ir pra Zona Sul ou pra Barra. Aí a gente foi pra Zona Sul, só que a gente foi pulando de galho em galho, porque ninguém queria alugar, a gente não tinha dinheiro para fazer a reforma, era um caos. E a gente foi aos pouquinhos, a gente aproveitou uma oportunidade e a gente abriu a primeira loja, a primeira filial, perdão, que foi em Copacabana. E aí foi maneiríssimo, porque a gente já montou a loja pensando no delivery. Sim. A loja ela já tinha uma segmentação de delivery. Então todas as lojas agora que a gente abre, elas têm um espaço, um pensamento, ela tem uma forma de sair, de entregar. A loja da Barra, o motoqueiro já sai, ele já pega o pedido no estacionamento. Porque a loja ela é virada tanto para o shopping como para o estacionamento. A gente ocupa um espaço bem legal. Então o motoqueiro não vai precisar sair da moto. Ele para ali, pega na janelinha, já entra ali. Bacana. E a gente bota uma garrafinha de café, uma água lá. Agora, a estratégia de marketing, quando você passa a atuar em Ottara sem ser o centro, muda completamente, né? Porque no centro, vamos dizer, você já tem uma demanda ali que vai sentar ali. Então, assim, você tem que até fazer marketing, mas não é aquele negócio. Já tem a galera que vai almoçar. Agora, quando você vai para Copacabana, você tem que buscar um público, certo? Aí você tem que começar a pensar em marketing digital, em divulgação. E aí, como é que foi essa busca? Assim, você já tinha algo em mente? Você criou alguma estratégia, chamou alguma agência? Como é que você fez? Então, eu lembro que na época, acho que a estratégia, ela veio, por acaso, a primeira estratégia que a gente adotou foi uma estratégia que a gente tem até hoje, que a gente gosta muito, que a gente basicamente, a gente ficava ali na mídia social e a gente ficava tentando entender o que faria sentido pra gente. E aí, então, a gente, eu olhando stories, assim, de uma garota que eu conheço, uma mulher, que é a Vicky Ripper, que é super influenciadora na época, a gente olhou e falou, cara, é bizarro que tudo que ela posta, a gente se sente influenciado, assim, ela tem, uns... O pai dela era muito engraçado, tava na época de bombando, Big Brother, mãe dela, família, irmã, e a gente, na época, a gente mandou uma mensagem pra ela, falou, Vicky, não quer virar nossa embaixadora? A gente vai te mandar deliveries toda semana, você fica super à vontade, pode escolher o que você quiser, e a gente te manda um código e a gente vê o que acontece. E na época dela, eu te juro, foi um negócio meio maluco, assim. Ela é o quê, a Vicky? Vicky, ela é uma influenciadora hoje. Ela é Big Brother? Ela é do Big Não, ela não é do Big Brother, mas ela é... Acho que o sonho dela é ser uma Big Brother. Mas acho que ela vai fazer um sucesso grande, que ela é muito espontânea. Mas a família dela, enfim, isso é coisa da família. A Vicky era uma pessoa que basicamente influenciava as pessoas pelo que ela falava. Então a gente falou, pô, ia ser muito legal se a gente mandasse. E a gente converteu. A gente foi ver lá no fim do mês, mais de 150 pedidos no mês que usaram o código dela. Uma coisa de maluco, assim. E a gente falou, pô, se a Vicky faz isso, não deve ter só uma Vicky. Vamos buscar outras pessoas. Então a gente buscou 5, 6 embaixadores naquele mês. Depois a gente foi estendendo.
E a gente foi criando uma relação com pessoas que mostrassem a naturalidade que elas gostassem. Então, a gente falava, olha, eu quero que você peça, a gente vai te dar o código, você pede sozinho. Mostra lá a tua trajetória. Mostra para o consumidor a hora que você quiser. A gente não limitava, não agendava com antecedência, porque a gente queria que a pessoa se sentisse acolhida naquele momento. E também era um momento de auge da pandemia, todo mundo em casa, lacrado lá, desesperado. Então a gente falou, a gente quer abrir. Então essa estratégia de você criar recorrência através de embaixadores que tenham aderência e sinergia com a tua marca, eu acho muito vencedora. Porque mostra realmente uma concepção de alguém que hoje tem trabalhos próprios, mas que a pessoa ela faz isso com recorrência, com consistência. É diferente de você ficar mandando... Isso. Esse cara postou um story. Que legal. Você sabe que é publi. Isso não convence. Não vence nem convence. Então a gente gosta de segmentar. Essa foi uma estratégia que a gente adotou. E isso aconteceu lá na pandemia. Né? Na pandemia. Hoje, com a marca mais consolidada, quais são os canais de aquisição hoje que você utiliza assim por Japão da Kitanda? Em qual sentido que você está perguntando? O que você usa hoje para trazer cliente para o salão, para vender no delivery? O seu marketing geral, assim, quais são os canais que você... Eu acho que a gente aprendeu uma coisa. Eu me lembro que no início, toda empresa é super desorganizada no início. A gente também não era diferente. A gente foi aos pouquinhos organizando. E teve uma campanha que mudou um pouco a nossa concepção. A gente fez uma campanha do Dia das Mães, em que a gente fez um super vídeo e a gente fez uma campanha específica para poder atrair novos consumidores. E foi uma ação que foi toda concatenada. A gente montou um vídeo, a gente chamou as pessoas para divulgarem a ação. A gente gerou um cupom, a gente aproveitou as duas ações, a mesma ação, tanto no canal físico como no canal de delivery. E a gente foi metrificando aos pouquinhos. O que a gente entendeu? Que a gente precisa criar as ações sempre com bastante antecedência e pensar naquilo que realmente traga uma percepção de valor para o cliente. Então, vou te dar um exemplo atual, contemporâneo. Nosso aniversário de 4 anos é agora. Então, a gente criou o Japa Fest, que vai ser uma semana de promoções e coisas super diferentes em cada uma das unidades. Então, a gente sabe que na semana 1, a pessoa vai ter um funil da sorte em que ela vai lá, ela consome, ela pega no escuro, pode ganhar até 50% de 30% de desconto. Bacana. É super legal, porque acho que ela fecha o olho e ela ganha um benefício. Na semana 2, se você comprar tal coisa, você ganha uma sobremesa e uma bebida. Na semana 3, você concorre. Então a gente tenta trazer esse tipo de conexão, porque a gente acha que os clientes se conectam com a marca. É preciso humanizar de fato. Não adianta você ficar criando o mundo das ideias e ficar gerando cupons, porque cada vez que você gera mais cupons, você vai diluindo mais o teu custo, você vai ficando tão apertado, você não gera esse valor. O cara quer se sentir premiado. Então, uma campanha que a gente fez, que a gente tem muito orgulho, foi uma campanha de premiar os clientes que mais consomem no nosso delivery. Legal. Porque eu penso muito sobre isso. Assim, todos nós aqui temos um baixíssimo nível, uma baixíssima disponibilidade de mudar de operadora de telefone. Né? Todo mundo tem tanto tempo, não sei se pode falar aqui, mas ou você fica muito tempo na Vivo, ou você fica muito tempo na Claro. Dificilmente você fica mudando de mês em mês. Não é comum. Sim. E o que acontece? O cliente novo que entra, ele paga mais barato do que o cara que está há 20 anos. Eu falei, porra, isso não faz sentido. Sim. Por que o cara novo... Assim como nas operadoras, né? Assim como nas operadoras. Eu falei, por que isso não faz sentido? Então a gente falou, a gente criou uma campanha que a gente convidou essas pessoas a, primeiro, dizerem o que elas acham. 2, criarem pratos que elas acham que a gente não tem e que acham que fariam toda a diferença. E para contar um pouco, para elas se encontrarem. Falando, porra, a gente tem alguma conectividade. Vamos tentar unir essas pessoas. A gente botou mais de 20 pessoas no andar e juntou essas pessoas. E assim, bebida solta e a galera ficou amiga. Tem gente amiga até hoje. Legal essa ideia aí, cara. É muito bacana. E essa ideia que tu teve tem sido executada nos Estados Unidos, né? Eu sempre, quando viajo para os Estados Unidos, procuro ver tudo que os caras de food estão fazendo lá, né? E isso é uma coisa que eu vi lá. Não nesse formato teu só com os melhores clientes, que essa ideia é muito boa, né? Gostei, né? E agora eles fazem assim, eles criam uma festa global daquela marca. Então, ele fala, quem
quem vier aqui entre o gestal e tal vai concorrer ao ingresso pra ir na festa. Aí ele pega essa festa, aí já chama pra essa festa alguns influenciadores pra deixar a festa mais badalada. Maneiríssimo. E aí todo cliente quer estar na festa porque vai estar o influenciador tal. Ah, eu vou na festa do Japa da Quitanda. Então, porque, poxa, vai ter o influenciador, enfim. E aí começa aquele boom, zoom, todo mundo quer ir na festa. E eu acabei replicando isso aqui, eu fiz um episódio agora. Não sei se você sabe que a gente realiza o maior evento de delivery do Brasil, que é o JJ Summit. Summit, conheço? Então, e aí eu fiz um coquetel pré-summit, né? Pra Que quem isso, já maneiro. comprou o ingresso antecipado e tal, enfim. E chamei. Cara, foi um sucesso, porque todo mundo quer ir no coquetel. Sabe? Cara, assim, e quer ir. E eu arrumei até problema com quem não foi, entendeu? Foda. Porque eu não previa que ia ser esse sucesso todo. Tinha pouco. O lugar que eu reservei só dava 120 pessoas. E eu tinha 300 pessoas querendo ir no coquetel. Então, assim, essa ideia de evento que você falou é muito bacana. Falando ainda de marketing e falando lá dos Estados Unidos também, né? Uma outra coisa que é uma tendência lá, eles falam muito hoje na geração Z, né? A geração Z é a galera que tem hoje entre 10 e 25 anos, né? Que geralmente hoje, essa garotada tá começando a trabalhar mais tarde, né? Eu com 17 anos eu tinha minha empresa, né? Hoje, 17 anos, o cara tá no TikTok ainda, fazendo a dancinha dele lá e tal. Enfim, mas essa galera de 10 a 25 anos, ela não tem grana hoje. Porém, ela que decide o que os pais vão fazer. Então, assim, eu tô até conversando com o Baldino tem 2 filhos nessa idade. Eu falei assim, eu confirmei isso com ele. Eu falei assim, Baldino, né? Na tua casa é verdade isso? É assim, você que paga, mas eles que decidem o que vão comer? Ele falou assim, Rafael, eles que decidem o que vão comer e eu que pago. Então, assim, lá nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles começam a fazer propaganda para essa galera da geração Z, porque elas que decidem, entendeu? E aí eles estudam o comportamento dessa galera, o que eles gostam, o que eles consomem. E eu queria saber se você hoje divulga para um público específico, o que você acha disso aqui também deles. Cara, acho que a melhor forma de eu te responder isso é bem prática. É a seguinte, a minha head de marketing tem 25 anos. Legal. É a Fabi. E eu conheci ela com 23, tá? Tem 2 anos e meio que a gente tá junto. Ela tá na empresa, ela faz um trabalho, cara, acho que muito bom. Hoje, depois de a gente insistir bastante, porque acho que faltava mais direcionamento. É muito inteligente. E ela tem uma chamada que eu gosto muito. Depois procurem lá. Isso não é uma terapia. Ela tem um TikTok de 200 mil seguidores. Ela tem uma pegada que eu gosto muito, que ela mistura um pouco das pegadas da vida normal com o olhar da terapia, né? Então, ela fala... Vou te dar um exemplo. Ela fala assim... quando eu falo, cara, vai lavar a louça. Por que eu vou lavar a louça? Ninguém gosta de quando falam pra você lavar a tua louça. Ela explica por que você não gosta, porque você ativa os neurônios e tal, não sei o quê. Então, ela tem uma pegada comportamental que eu gosto muito. E ela é super inteligente, tem uma didática. E a gente agora... Hoje ela é head de marketing. Tem mais gente na equipe. Ela comanda. A gente sempre pergunta, você se incomoda? Tem uma pessoa de 25 anos liderando? Não. Então, o que a gente faz é, basicamente, treinar para que ela tenha a percepção não só de ROI, mas para que ela consiga integrar de uma forma mais humana a empresa. Então, de fato, o poder decisório está nas mãos hoje dessa geração que move o mundo, que é a geração Z. Eu nem sei qual é o nome da próxima geração que vem. É os milênios. Não, a mais nova? Não, mais nova tem... Acho que não sei se é Y, agora eu esqueci. Eu mas nem sei nem daqui a pouco eu lembro aqui. qual que vai ser a nova nomenclatura. Acho que milênio sou eu. 31. Eu acho, não sei. Mas a gente confia muito e a gente fala uma coisa muito pra elas, que eu falo assim, tem muita gente que perde às vezes o tempo na empresa e fala assim, não, eu não vou treinar o funcionário porque ele vai sair. Por que eu vou fazer isso? E aí meu sócio fala uma coisa que eu adoro, ele fala assim, pior do que você treinar o funcionário e ele sair, é você não treinar e ele ficar. Eu já ouvi isso. Ouvi isso também. Essa é a pior decisão que você vai fazer na tua vida. Quer dizer, é óbvio que o dinheiro importa pra cacete, né, da vida, mas não tem nada melhor na retenção do que você tá jogando com um cara na mesma perspectiva. Pode ser que o cara, vou morar fora, não quero mais isso, vou trabalhar em outro lugar, às vezes no mesmo segmento, tá bom. Mas especificamente sobre essas campanhas da geração Z, eu acho que está muito relacionado com o que eu falei agora há pouco. Toda ação, absolutamente qualquer ação, por exemplo, Dia das Crianças, já está pronto. A gente já gravou o Dia das Crianças, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Não sei se eu posso falar, porque eu acho que vai ser transmitido em breve. Acho que vai ao ar depois... Não, vai antes. Vai antes, mas vai ser uma campanha bem, bem legal, assim, e que a gente sabe que faz muita diferença na percepção do cara que está olhando. Ele fala, porra,
Os caras estão pensando numa coisa diferente. Geralmente as pessoas acham que só quem enfim, as holdings e grandes empresas e Magalus, etc., que precisam criar iniciativas, criar ações. Mas eu penso pelo contrário. Eu acho assim, a gente tem nas mãos talvez uma simplicidade que esses caras não tenham. Então eles precisam necessariamente contratar um Cauã Raymond, eles têm que contratar. A gente não. A gente pode pegar às vezes uma ação na praia, sem custo, sem iniciativa, mas fazer. Então às vezes as pessoas pensam muito além e tá aqui a decisão, só que tem que fazer. Sim. E hoje tem os micro-influenciadores também, né? Ô, Patrick, você tá falando do marketing, mas hoje vocês montaram uma primeira unidade própria e agora vocês estão expandindo através de franquias, né? Não, são filiais mesmo. São filiais. Nossas. São filiais nossas. Ah, entendi. Então todas as unidades de vocês são próprias. Isso. E esse marketing para as outras unidades, como funciona? Você falou, tem um público específico para Copacabana, público na Barra, o centro é diferente. E você falou que está fazendo uma mentoria para tentar unificar a comunicação da marca e tudo mais. Apesar de que cada loja tem, até McDonald's mesmo, né? Cada loja, cada região tem um público específico, mesmo sob uma bandeira. Qual é o desafio que você vê dentro do marketing, da comunicação, hoje, né, indo para 5 unidades? Qual é o desafio de você alinhar essa comunicação, falar diretamente para um público e talvez perder um pouco a especificidade local, né, de cada unidade? Bom, eu acho que agora eu acho que eu posso entrar um pouco mais a fundo, porque essas lições que eu tenho tido com o Dico Toches, que talvez deve ser o maior psicólogo de marca daqui do Brasil, tem sido realmente um grande aprendizado. A gente faz imersões com ele de tempos em tempos, é um trabalho relativamente longo, mas um trabalho que te abre a cabeça para coisas que você nunca viu na vida. Então, eu vou te dar um exemplo que eu acho que é mais fácil. Mas já te respondendo, eu acho que a gente não tem que ir até o público. Eu acho que a gente, de fato, precisa encontrar o código da marca, que é quem efetivamente, qual é a nossa essência. Quando você pensa em Apple, no que você pensa? Inovação, tecnologia. Quando você pensa em Disney, você pensa em felicidade, você pensa em leveza, em tempos afetivos de quando você era criança. Você sempre tem alguma coisa a qual se associar. O que a gente está buscando não é necessariamente o público-alvo, porque o público ele muda com o tempo. Os teus valores, a tua percepção, ela geralmente é a mesma. Claro que você vai polindo de um lado e do outro, mas a tua marca, o teu core, ele está ali. Então, o nosso desafio, acho que um bom exemplo é a Vans, por exemplo, o tênis Vans. Vocês já compraram tênis Vans? Eu já. Já comprou. Por qual razão que você comprou o tênis Vans? Ele é mais uma pegada skate, mais street, assim, rua, né? Mas você tem essa pegada? Cara, um pouco. Não tanto, mas... Mas você gosta do estilo. Tem sim, pô. Você é o cara do surf, pô. Eu já sou um velho lobo do mar, né? Não, então, a Vans é um caso muito legal, porque pelo que as estatísticas dizem, enfim, numa das nossas conversas, o Dico falou, olha, 5% dos consumidores que consomem, né, das pessoas que consomem Vans, são a real extensão da marca. São as pessoas que têm aderência, que têm sinergia, são um conceito da marca. Os outros 95% são pessoas que nada têm a ver. Naturalmente, você se perguntaria, por que então eu não me adequo aos 95%? Porque às vezes as marcas têm uns elementos intangíveis que fazem com que a marca crie perenidade. Se você olhar, quando eu era há 12 anos atrás, 18, 19 anos, eu consumia eventos sem andar de skate, porque eu achava cool, fancy, não sei o quê. E a garotada de hoje também acha. Já passaram-se 10, 15 anos e a galera que sai consumindo, porque tem alguns elementos que não são perceptíveis. Então, trazendo ao meu caso, o centro é um pouco diferente, mas mesmo assim a gente está tentando empregar sempre ações para que o centro também não seja prejudicado. Então, assim, a loja de Ipanema, a loja de Niterói, a loja de Copacabana, a loja da Barra, elas são um formato que trabalham 14 turnos, todos os dias da semana, almoço e jantar, e o centro só de segunda a sexta, mas por que o centro não pode se adaptar a um dia dos namorados? Por que o centro não pode ter a mesma pegada? A gente descobriu que tem um público que bebe no centro. Como é que você imagina? Então a gente começou a tentar falar
a gente não começou a tentar falar pra fora. A gente falou, pô, quem é o Japa? As pessoas que gostam. E a gente começou a se identificar. A gente começou a fazer enquete. A gente começou a conversar com essas pessoas e se aproximar. Então, a Vans, aí pra arrematar, a conversa dela é com os 5%. Ela não conversa com os 95%, mas os 5% fazem ela ter certeza de que ela está no caminho que ela se propôs a criar. Isso que você está falando é interessante, porque se você for no shopping em Belo Horizonte, em Goiânia, no Mato Grosso, você vai ter loja, vai ter Billabong, Quicksilver. Os caras nunca, a maioria das pessoas nunca surfaram, mas usam o surfwear, né? A roupa de surf, porque é o lifestyle, né? Então você vê, por exemplo, a Nike fazendo propaganda, né? Ele não vende que o tênis tem um amortecedor e tal, ele vende a vida, a experiência, a liberdade que aquele atleta vencedor, aquele cara que é um ídolo, vive, tipo um meio de vida, né? Então as pessoas, elas se reportam e se relacionam com a marca de forma muito intangível e muito pessoal. Totalmente. E muitas vezes inexplicável, né? Então você realmente faz muito sentido você ter uma proposta única de valor da sua marca, não necessariamente conectado diretamente a um único público específico, né? Existe uma mágica que as coisas vão acontecendo, né? E vai crescendo, vai se desenvolvendo por conta própria. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, que ele sempre fala, isso aqui ficou na minha cabeça. Toda marca vencedora, independente, aqui sem juízo de valor e sem precificar, e esse é o que a gente busca, tem um coeficiente de esquisitice. Ele sempre fala isso. Eu gosto muito, porque tem coisas que você não consegue entender como que o negócio deu certo. Você fala assim, você fica olhando, mas cara, não faz sentido. Como que uma maçã, você quer uma maçã com mordida? Como? Eu sei que é logomarca, mas tem um coeficiente muito louco, assim. Tem aquela palestra do Steve Jobs, em acho que 84, 87, ele fala, tem um vídeo no YouTube marcante sobre isso, ele diz, eu não sei o que as pessoas vão consumir, mas eu sei que as pessoas vão consumir. Eu quero chegar nas pessoas que queiram a forma como a gente pensa. Então, a partir de agora, a campanha vai ser toda voltada para dentro. Não vai ser assim, então vou te ensinar a usar. O Mac foi uma disrupção, porque era um computador diferente, é um software 100% distinto. Então ele falou, e ele fala, Windows, eu não vou lutar com a Windows, eu não vou lutar com a Microsoft, o meu negócio é comigo. Quem tiver comigo, me der as mãos, vai estar junto. Trazendo aqui, eu consultei os universitários aqui, a geração Z, né, como eu falei, vai de 10 a 25 anos. Antes é a geração Y, que não tem nome ainda, e a próxima já é a dos millennials mesmo, né? Boa. E depois tem uns baby boomers, que já era mais velho. Eu ainda faço também parte do millennial ali. Qual que é a minha, cara? É dinossauro? Geração Y, tá que já nasceu antes de 80, aí já sai dos millennials. O millennial já é... Millennial 80? Aí 80 pra cima. Eu nasci em 79, então tô, só esticar um pouquinho. Vai ser um baby boomers. Cara, queria te perguntar o seguinte. Hoje, outro assunto também... Eu tô trazendo alguns temas, né, dos Estados Unidos, porque lá eles já estão um pouco mais na nossa frente. Um pouquinho, né? Então, sempre. E aí eu trago pra cá. Uma coisa que eles estão sofrendo muito lá hoje em dia é com a mão de obra, né? Hoje os Estados Unidos passa pelo maior problema de empregabilidade no food, né, dos últimos anos, né? Hoje, para ter uma ideia, tem restaurante lá fechando parte do restaurante porque ele não consegue mão de obra para poder conseguir trabalhar. Então, hoje lá existem 25% das vagas sem conseguir preencher, né, nesse mercado. E eles, com isso, eles entenderam que eles precisam olhar para isso com mais cuidado. Tanto é que na feira que eu fui, o que mais tinha era software para gerir time, era software para olhar para eficiência de time, inteligência, para cuidar do time, enfim. Então, assim, hoje, inclusive, eles têm uma filosofia lá de tratar o seu time como seu primeiro cliente. Então, o teu time é o teu primeiro cliente. Então, você tem que olhar primeiro pro teu time, diferente do que a gente tinha. Não, primeiro, cliente tem a razão. Primeiro é o cliente. Não, primeiro lá agora é o time, né? E depois o segundo seria o cliente. E com isso, eles estão conseguindo evoluir, né? E fazer com que tenha uma eficiência, né? Porque, afinal, assim, a gente pode fazer os melhores processos, as melhores... Mas, no final, a gente precisa de pessoas para executar, né? E hoje não dá mais para você... as pessoas não estão mais antigamente que o cara... ele precisava daquele emprego, né? E aí ele fazia porque ele era obrigado. Hoje não existe mais isso. Hoje o cara tem mais opções, né? Ele pode trabalhar em casa, ele pode trabalhar na internet, enfim. E aí eu queria te perguntar, o que o Japa da Quitanda hoje tem feito? Como é a tua retenção? Se você tem
um turnover baixo, se é alto, se você tem conseguido reter, o que você faz para reter a tua mão de obra? Muita coisa. Isso eu tenho muito orgulho de falar, porque isso a gente foi entendendo ao longo do tempo. Eu acabei de sair. Hoje mesmo, a gente fez um treinamento que é a segunda turma de formação que a gente está fazendo de liderança, porque a gente entendeu que, aquilo que eu te falei mais cedo, o dinheiro é muito importante e todo mundo quer ganhar mais. Isso é fato. Só que a gente gosta de fazer com que as pessoas participem do resultado. Isso não é muito comum na cultura de restaurante. A gente traz isso um pouco da cultura do mercado financeiro, do mercado jurídico. Onde eu trabalhava, você tinha participação em cima da causa onde você trabalhava. Se você tivesse êxito, o negócio era bom. Você tem um prolabore lá, você cobra para trabalhar, mas e no mercado financeiro mais ainda, né? Você tem um salário mínimo, o menor que você puder. E se você for muito bem, se o ativo for muito bem, você vai e soca. É muito bom. O que a gente está fazendo é exatamente nessa linha. A gente trouxe um pouco do corporativismo para dentro da nossa empresa. Porque a gente entende que as pessoas que estão com a gente precisam entender resultado. Ser totalmente transparente. Então, hoje, se você me perguntar aqui, agora, a qualquer momento, faturamento, faturamento eu digo, lucro eu acho que não tem necessidade, mas eu não tenho problema nenhum de dizer. Porque são números. Isso não faz uma empresa ser diferente da outra. Só que o que faz diferença é o cara entender que a luz que fica ali ligada, que o frete, que o pedido que o cara faz a mais, que custa mais, que a compra desnecessária de uniformes a mais por mês, que o mau armazenamento, que todas as outras variáveis fazem diferença na vida do restaurante. Se o cara entender isso, ele na última linha ele vai brigar contigo como se fosse dono do restaurante. Então o que a gente fez no dia 1º, acho que é a melhor lição, dia 1º de janeiro desse ano, tem escrito, tem um papel, quem for no escritório, tem um papel na entrada, do lado de dentro, que tem lá, se o restaurante do qual ele participa, o gerente, tiver tanto de resultado, ele ganha tanto. Se tiver tanto de resultado, e aí vai numa escadinha, a gente participa. Só que aí, Rafa, você vai me perguntar, porra, talvez as pessoas que estejam assistindo a gente possam se perguntar, mas o negócio não é muito transparente. Não, o negócio é 100% transparente. A ideia da formação é exatamente essa. Você pega o portal, que é o sistema que a gente tem lá, é um número batido, é dado, você não tem como lutar, é o valor que foi emitido, o valor que eu vou pagar o imposto, e eu faço a formação para o cara entender o resultado. Eu quero ensinar ele a ler um DRE e entender que a linha final, esse mês não deu resultado. Ou esse mês foi muito bom. E você vai entender o porquê. Teu CMV estourou. Você comprou mal. Você decidiu comprar mais. Aí tem aquela dicotomia do cara, às vezes ele deixa pro finalzinho do mês. Não, vai virar o mês, então eu vou comprar menos agora. Ele deixa apertado. Ele também é penalizado por isso. Nota de nutrição. A nota de nutrição entra dentro da conta. Tem uma expressão matemática lá que o meu sócio criou, que basicamente coloca todos os componentes para ganhar. Hoje, tem um gerente de uma das lojas que vai ganhar um bônus no fim do ano, porque, cara, se tudo continuar muito bem, nessa loja tá indo muito bem, e ele vai ganhar um puta de um bônus. Então você precisa formar o cara, porque tem muita gente, infelizmente, nesse mercado, que não teve oportunidade de estudar matemática. Então hoje a gente estava tendo aula de matemática. Como fazer fração, diferenciando o que é juros simples de juros compostos. O cara não entende. E a gente tem esse dever de dividir a informação, senão até a própria reunião, a própria conversa, ela fica um pouco distante. Você só fica falando assim, foca no cliente. Aquilo que, foca no cliente, vende lá, vai lá vender lagostim, vende lá. E aí o cara fala assim, beleza, mas por quê? Ele fica se perguntando por que eu vou fazer isso. Tem uma conversa muito objetiva e direta com colaboradores que é bem didático, né? Você pode dizer, você diz pro cara assim, olha, se a gente vender aqui 10 mil reais a mais, se a gente fizer tudo muito bem, ser eficiente para vender 10 mil reais a mais, aqui pelos nossos relatórios, pelos nossos números, isso aqui vai ficar na empresa de receita livre para a gente poder pagar aluguel, imposto, sei lá, 3, 4 mil reais, certo? Então, 10 mil reais de venda me geram não de lucro, mas de margem de contribuição, 4 mil reais. Vamos fazer um exemplo assim. Uhum. Ok, agora, cada real economizado é R$1 a menos na linha de custo. Ou seja, cada real, se economizar 10 mil reais,
são R$10.000 a menos que você vai pagar. Se você vender R$10.000, né, a mais, não são R$10.000. Né? E parece... E isso pode parecer simples, mas é muito poderoso quando você demonstra pro teu colaborador a importância daquela luz que você desliga do desperdício que não é feito, porque é nisso, né, que uma operação de alimentação tem bons ou maus resultados. Escorre pelas mãos, né? Às vezes o seu lucro, se você não tiver o comprometimento da equipe para, né, serem guardiões mesmo dos custos, porque um ar-condicionado que foi esquecido ligado, ele vai ter um impacto diretamente no resultado da empresa, e que vai precisar vender muito sushi para pagar aquela noite do... Impressionante. Né? É incrível essa diferença, e esse é didático, é muito poderoso a gente mostrar isso para eles, né? Claramente. Sim. O time, assim, você tá falando assim desse programa que você tem, né? Que é como se fosse um benefício, e o cara acaba se sentindo parte do negócio, porque ele sabe que quanto mais você ganha, mais ele também vai ganhar também. Então você traz o cara para remar junto com você. Eu falo muito isso aqui nos meus treinamentos. Só que é o seguinte, às vezes, se você não tiver as pessoas certas, você pode botar o processo que for, o benefício que for, que não vai rolar. E o que você faz hoje para conseguir selecionar as pessoas certas para o teu negócio? Que esse é o maior desafio, né? Só antes de você responder, o que tem acontecido no mercado hoje? O cara precisa de gente. O que ele faz? Ele chega pro funcionário dele. Você tem algum amigo para indicar para trabalhar aqui? É a primeira coisa que ele faz. Que é a coisa mais errada que ele faz. Porque aquele amigo vai indicar o amigo dele que talvez não seja bom, mas é amigão dele, né? Ele vai indicar influenciado por aquilo ali, né? E eu acho que é um grande erro, né? A gente dedica muito pouco tempo à seleção, e eu acho que é onde mais tinha que dedicar, né? Porque não adianta ter um negócio maravilhoso, um programa de benefícios surreais, se você não tem as pessoas certas. O que você faz para... Tem algum programa de seleção específico ou não? Você também tá igual a galera no mesmo barco? Eu tava, e a gente tá tentando mudar isso. A gente já começou mudando, agora a gente tá fazendo dinâmicas diferentes. Tô tentando te falar assim, a gente tá tentando trazer um pouco do corporativismo, porque não à toa, a gente não tá inventando, isso é uma coisa muito louca, né? A gente não tá inventando a profissão agora. Esse negócio de restaurante existe há 300 anos. O que a gente tá conversando agora, o pessoal já falou há um tempo atrás. Só que o que a gente traz agora é uma cultura diferente do que os nossos pais talvez tivessem feito, que era na base do boca a boca, não chama aí, pelo desespero, aí aquela coisa, você paga o pato ali na frente. Então, para você garantir uma melhor triagem, a gente faz dinâmicas dentro do escritório que garantam, primeiro, até teste de cognição, quanto a pessoa se encaixa. Então, a gente tem requisitos específicos para cada cargo. Então, se você quer ser um sushi man, para onde você passou não importa. O que importa você já fez algum curso? Você tem boas referências, de onde você veio, você faz aqui uma prova de cognição. Então a gente basicamente pega ali um conhecimento aí aliado junto com uma ficha técnica e dá para o cara exemplo assim, quanto mais ou menos você consegue garantir um salmão de rendimento. Fui na Frescato ontem, vou dar um exemplo. Eu fui lá ontem visitar a Fábio. A gente sabe a média. Se o cara fala para mim que é 30% que ele consegue render, eu agradeço. E não tem espaço para essa pessoa, porque a pessoa não foi treinada para isso, mas agora a gente vai treinar. Eu agradeço, falo, para gerente ou para líder de sushi bar, não dá para você agora. Você pode entrar como sushi man, a gente vai te treinar para você entender. Agora, o cara que é chefe de sushi bar, ele não pode achar que cura as bolinhas de salmão, aquela que são mais, acho que é o nosso produto mais caro, é a melhor margem. Talvez ela seja a melhor de valor absoluto, mas você me vê, coisa horrorosa. Então, o chefe ele precisa entender o que é bom. Ele tem que entender como corta o peixe. Ele tem que entender o rendimento, quais são as possibilidades que ele consegue fazer com aquilo ali. Ele tem que entender, a fonte. Ele tem que estar conectado com a compradora. Ó, agora o salmão dessa gramatura, ou desse tamanho, sei lá, o 12, 14, agora está mais caro. Vamos pegar o 10, 12, que tem um aproveitamento um pouco melhor, porque está um preço melhor. Então, batendo uma média aqui, uma métrica, ele vai funcionar. O cara tem que se inteirar. Então, o que a gente faz é o que eu te falei, a gente tenta treinar, a gente contrata o caráter, então a gente pega pessoas, tenta. É difícil você fazer isso numa entrevista, mas a gente cria dinâmicas dentro do escritório que faça com que a pessoa se sinta num grupo. Então, a gente faz algumas dinâmicas de grupo. A gente faz perguntas, bota a pessoa para liderar. Eu acho que o melhor exemplo, posso dar um exemplo concreto. Sem saber, a gente acabou fazendo um negócio desse no início. Antes de abrir o Japa,
a gente fez uma dinâmica muito, muito interessante. A gente fez tipo um Masterchef para o Japa. Eu não sabia nada Legal. com o chefe, etc. A gente juntou um pessoal aleatório. Um chamou um, outro chamou outro e tal. Ali em São Cristóvão, eu lembro de eu ligando pra Frescato, nem conheci ninguém. Ó, me vê um pouquinho de salmão, um pouquinho de atum. Atum a gente não... tem. É o Super Frozen, não sei o quê. A gente comprou a mercadoria. Marquei 7h30 da manhã com o pessoal. Chamei 8 pessoas pra comerem. Joguei o pessoal ali no limbo. Eram 8 ou 10 sushi mans, não me lembro. E falei, ó, pessoal, tudo bem? Bom dia, Patrick. A gente vai abrir um restaurante e a gente tá esperando que vocês performem da melhor forma. E meio-dia ou meio-dia e meia vão ter 8 pessoas aqui para consumir. Eu espero que vocês consigam preparar a tempo. E não falei mais nada. Mas como assim não falou mais nada? Nada. Eu simplesmente, o que eu esperava? Eu queria julgar as características pela naturalidade. Eu não queria falar assim, Valdino, você vai cortar o peixe. Rafa, você vai organizar e você vai finalizar. Não. O que aconteceu? Eu acabei de falar isso, virei de costas. Tinha um cara já pegando o peixe, filetando ali. Era o cara... Aqui que você percebe, o cara é higiênico, o cara limpava tudo com cuidado, ele tinha carinho. Então faz diferença. Quem ganhou a competição foi um cara que basicamente foi escanteado. Ninguém tinha o menor cuidado com ele ali. Ele basicamente fez uma criação vieira. Você tem as vieiras canadenses, que são limpas, e tem aquelas que têm ovas. Todo mundo pegava, limpava ela e jogava fora. Ele falou, não, pode me emprestar aqui. E aí ele foi o último, escanteado, fez a melhor peça. Todo mundo falou, não, essa aqui tá incrível, não sei o quê. Virou nosso chefe executivo. Caramba, legal. Então, coisa de louco, né? Bacana. Então acho que é um pouco disso, assim. Tem umas dinâmicas que fazem com que você agregue, Sim. traga o conhecimento e... Sim, isso é muito importante. Eu faço uma coisa parecida aqui. O cara vem aqui conversar com a gente. Primeiro de tudo, eu boto uma provinha básica de português e lógica matemática. Para entender a capacidade de que o cara assim, você sabe escrever, né? Porque ele vai falar com o cliente, vai lidar com o cliente aqui, vai escrever muita coisa. Por mais que tenha corretor, ele precisa ter um discernimento. Então, é o primeiro de tudo. Então, se o cara não passar nessa provinha, a gente nem segue com o processo seletivo. Então, é uma provinha bem basicona, tem que fazer uma média ali. Beleza, passou, aí eu vou conversar com o cara para ver se cultura, como é que esse cara pensa, quais são os objetivos dele e tal, enfim. E aí... A última etapa é uma coisa que a gente faz bacana, que é o seguinte: eu quero saber a vontade que esse cara tá de trabalhar aqui. Então eu faço o seguinte: eu dou um material do JJ para ele e eu falo assim, cara, eu preciso que você estude esse material, né? E você vai voltar aqui, aí eu marco um dia para ele voltar e eu vou bater um papo contigo, eu quero saber tudo que você aprendeu desse material. E aí o cara volta. E quando o cara volta, você avalia se ele teve interesse de estudar. Certíssimo. Ou então você tem aquela desculpa, não, é porque eu tive um problema que não sei o que, enfim. E aí tu já avalia ali, aí tu já avalia comprometimento com o horário do cara, se ele vai voltar e vai chegar no horário certo. Se ele se preocupou em estudar, se ele estudou, se ele decorou. Então ali demonstra muito sobre o cara. Então a gente acaba selecionando e tem dado certo, cara. A gente tem conseguido fazer um time bom, né? Então eu vou implementar essa. Achei muito boa. É bacana. Eu vou pegar o nosso código de ética que está disponível no nosso site. Aliás, a gente fez um código de ética e vou pedir para ele estudar. Não, eu mando pro cara, hoje mesmo eu fiz isso. Hoje eu mandei para uma candidata, aí eu mandei lá nosso Media Kit, eu mando nosso Instagram para ela olhar, entender o que a gente faz e tal. Mando o Instagram e mando alguns vídeos. E aqui eu vou perguntar para ela, o que você entendeu do JJ? O que você acha que a gente faz? Né? Por que um cliente vai querer fechar JJ? Enfim, aí você avalia ali várias coisas. Importância cada um para o emprego. Você avalia se ele tem capacidade de aprendizado. Porque é o que você acabou de falar aí. De repente eu não quero pegar nenhum expert, mas eu quero que ele aprenda, né? Então, assim, você ali avalia a capacidade dele de aprender algo lendo o material, interpretação, enfim. Aí, e antes, eu também era igual você. Antes era nesse estilo. Eu pedi indicação, porque a gente tá sempre na correria, né? Tem que precisar pra amanhã. Pra quando você precisa pra amanhã, tem que vir trabalhar já e tal. E aí, a gente só faz cagada com isso, porque a gente bota pessoas erradas, gasta dinheiro pra caramba, e o pior, às vezes essas pessoas erradas, elas desmotivam aquelas que são certas e estão a fim de trabalhar. Inacreditável. É complicado, né? É duro. Patrick, quais são os indicadores que você olha no final do mês? Os principais. Eu sei que tem muitos indicadores, mas quais são aqueles principais que, cara, esses aqui eu não deixo de olhar todo mês, meus indicadores? Cara, essa pergunta tá fresca, porque a gente tem um grupo de investidores, são pessoas que por acaso são muito queridas, assim, a gente teve uma afinidade, é muito melhor do que você ter só o cara pelo dinheiro. Então o nosso negócio,
é um negócio muito... Ele é físico, então o cara tá ali todo dia, tem muita gente, tem uns 2 ou 3 investidores que vão todo dia nas lojas. Eles vão como clientes? Como cliente. Legal. Então é maravilhoso, assim, porque às vezes você investe num negócio assim... Eles pagam o... A gente tem uma cota por mês, passada dessa cota, não dá pra acumular, paga no mesmo dia. A gente bate ali certinho, que é uma cota até mesmo de, cara, importante levar, a gente quer que as pessoas levem mais pessoas. Leva teu grupo, faz teu encontro ali, é nosso. Então, a gente valoriza muito. Então a gente fez a apresentação segunda, eu acho que eu posso te dizer... Sem dúvida, a linha final faz muita diferença. Eu olho muito o TIR no fim do dia. Você fica olhando se teu dinheiro investido, talvez num CDI, vai fazer mais sentido do que o nosso hoje, graças a Deus, está melhor. Isso é muito importante. A gente olha muito o NPS. A gente tem um software que ajuda a gente a entender muito bem a rotina do nosso... o grau de satisfação dele. Então, no fim da experiência, ele preenche um tablet, opcional, claro. É o Resposta? Resposta. Mandar um abraço aqui pro Gustavo. Gustavo é o responsável pelo Gustavo, Resposta, ele parceiro nosso. É muito bom, então a gente pega uma média entre todos os indicadores que a gente tem. A gente vai no Google, a gente pega as outras plataformas, a gente pega, enfim, e a gente faz uma métrica e a gente, no fim do dia, ali tenta entender. Então, NPS, TIR, a gente avalia muito... Acho que NPS, TIR, muito relevante. Tinha mais 2 que a gente olhou muito firme, que a gente olha muito firme. A gente olha o grau de satisfação, o NPS interno do time, isso é importante dizer. A gente faz uma pesquisa de satisfação no fim do dia, através dos feedbacks. A gente dá feedback 360, que nem empresa. A cada 6 meses a gente para e entende o que está acontecendo. A gente não sabe se a gente vai avançar, não vai avançar, mas eu fiz agora a última, que foi de Niterói, a última semana, foi extremamente esclarecedor para você entender há quantas andam a loja, se a pessoa está indo bem, se a loja está indo bem, como é que tá o clima da loja, tá bom? Tá gostoso? Porque o cliente sente. O cara sabe que o pessoal tá ali, quer mais, aquela coisa meio arrastado. Então são indicadores e a gente olha muito, muito pro nosso CRM. A gente acha de muita valia a gente entender não só como está crescendo, mas como que a gente usa essa base de uma forma inteligente. O teu CRM, você consegue avaliar a recorrência? Consigo, ele é todo integrado hoje. E como que é a recorrência de vocês hoje? Quantos pedidos por mês você consegue ver isso? Não, exemplo, eu digo assim, os clientes que compram contigo esse mês, quantos vieram no mês passado? Essa métrica a gente não faz. A gente sabe de tanto em tanto tempo, acho que é de 3 em 3 meses, quanto tempo o cara voltou. O nosso é trimestral. Sim. Não tô com esse número na cabeça que eu não botei no relatório. Um bom ponto. Vou até colocar. Mas a gente tem tido uma recorrência bem, bem legal, assim. É menor do que na pandemia, assim, consideravelmente. Talvez seja um erro, talvez a gente tenha que aprimorar isso. Possivelmente a gente vai ter que aprimorar, mas é um ponto muito bom para prestar atenção. Mas a gente tem tido uma galera que tem feito bastante pedido. A gente tinha uma outra marca também, sem ser o Japa, que era o Not Magic, que era um negócio meio maluco, assim. Tinha gente com mais de 100 pedidos na loja. É coisa de louco, assim. Legal. Agora vamos para a parte que eu mais gosto de falar, que é a parte do delivery. Né? Queria saber hoje qual o percentual do teu faturamento hoje, não sei se você pode revelar aqui o que é delivery e qual que é salão. Posso, não tem problema nenhum. Hoje eu estaria que está 80-20 e é mais porque eu acho que é uma média, né? 80 salão, né? 80 salão, 20 delivery. Porque voltou muito forte, né? O salão voltou muito forte depois da pandemia. Não que o delivery esteja fraco, na verdade o delivery segue voando, mas faz muita diferença. Acho que o pessoal está muito, muito na rua agora hoje, então a gente tentou enveredar o nosso negócio, principalmente para dar um foco na nossa própria plataforma. Faz muita diferença. A gente tem um cuidado, a gente tem uma relação. Hoje, todo cliente que faz pedido no Japa, a gente manda uma mensagem para ele, a gente manda uma sobremesa para ele. A gente se coloca à disposição para o cara fazer uma avaliação. A gente fala, olha, o que está errado, o que está bom. Eu deveria fazer mais de um jantar daquele que eu te falei. Mais de um encontro. Com esses clientes que estão ali. Certamente, se o cara está pedindo mais de 20 vezes, mais de 30 vezes, o cara merece meu cuidado. Com certeza. Então, a gente tem caminhado muito nessa linha, assim, de
de tentar melhorar a experiência do cliente no delivery. Ainda existe uma dicotomia muito grande ainda interna aqui sobre internalizar ou terceirizar motoqueiros, mas a gente hoje tem meio a meio, porque nossa plataforma a gente usa os nossos e outras plataformas a gente acaba terceirizando. Então, mas o nosso foco muito, muito absoluto é na nossa plataforma própria. A gente foca muito. Legal. E hoje, falando em plataforma própria, desse percentual de 20%, quanto que é marketplace e quanto que é plataforma delivery própria? 43% próprio e 57% plataforma, outros operadores. Sim, é um bom número. É um bom número. É um bom número porque a média do mercado está hoje aí de 10% a 15% no próprio e o resto no marketplace. Sim. Então, se você está com 43%, está muito bem. Marketing está trabalhando bem. Como é que é o nome da menina lá? Fabiana. Fabiana. A gente tem uma nomenclatura, né? Hoje, o JJ ele é uma plataforma de delivery próprio e a gente hoje atua para 1.300 clientes pelo Brasil. E no Rio de Janeiro nós somos o principal player, né? E a gente tem um grupo que é os top 30 que performam muito bem, né? Inclusive eles estão faturando acima de 150 mil no delivery próprio. E todos esses top 30, a maioria, acho que 90%, faturam mais no delivery próprio do que no marketplace, né? E aí eu fui atrás de entender o porquê que esse cara estava faturando tão bem. Eu achava que podia ser um marketing muito bom, ou então um investimento excessivo em influenciadores ou tráfego. E não, quando eu consegui puxar mais os dados a fundo, eu vi que eles tinham um outro indicador em comum, que era a recorrência, né? E aí eu fui atrás, cara, o que leva a recorrência? E aí a gente chegou numa siglazinha que eu já cansei de falar milhões de vezes aqui nos programas, chamada TAP, que é tempo, atendimento, produto e embalagem. E eu queria saber como é que tá esses indicadores, como é que é teu tempo de entrega, a tua média de tempo de entrega, o teu atendimento, você já falou um pouco, né? O teu produto, eu não tive o prazer ainda de conhecer, mas agora com você lançar na barra, certamente vou conhecer, né? E a embalagem, como é que, se tu tem uma embalagem bacana, porque tem gente às vezes, cara, peca muito na embalagem, sabe? Porque, de fato, a embalagem do japonês é uma embalagem mais cara, né? Mas eu acho que é um produto que ele merece uma embalagem, ele tem que ter, assim como todos os produtos, mas o Japa é especial. Se você não tiver uma embalagem bacana, você detona o produto. Não, a gente investe muito a nossa embalagem. Eu queria ter trazido, acabei não conseguindo parar na loja, mas a gente investe uma super embalagem. De fato, cada pedido que você faz, né? Cada caixinha, você pede lá um hot, tem uma caixinha, ela é cara, aquela caixinha. Aí você pede uma outra, ela vai numa outra caixinha. A nossa sacola, feita por um designer. A gente contratou um cara que fez um negócio super legal, com dupla camada para não vazar o shoyu. Então, assim, a gente entende que isso investe muito, porque eu também sou consumidor e eu peço de outros lugares também. Lógico, não só porque eu quero avaliar, eu gosto de pedir. Eu gosto de outras coisas que às vezes o Japa não tem. Então, eu dou muita atenção a isso em relação aos indicadores. Tempo. Esse é o mais difícil. Sim. E é o principal, você sabe. Esse é o principal. Esse é muito louco, porque se você parar pra pensar, essas plataformas próprias, o negócio deles é logística. É uma empresa de logística, né? Então, em princípio, teria que ser um negócio maravilhoso. A gente até tentou uma vez pivotar. Falei, vamos fazer um hub aqui. O cara vem, eu boto um café e um lanche. Vamos ver se o cara não vai vir antes, que às vezes ele tá aqui e não fica girando, é dia de chuva, vamos criar um incentivo. Então, assim, tempo, o que a gente fez? A gente segmentou, o que eu te falei. A gente, hoje, a média de 50 minutos a 60 para entregar os nossos pedidos, 60 minutos, 50, 60 minutos, que eu acho que é o prazo certo para você entregar uma comida japonesa de qualidade, pra você fazer e não ficar tudo pronto. O nosso não fica pronto, a gente faz tudo fresco na hora. Então isso toma tempo, né? Você montar ali, filetar, filetar não, que já está filetado, mas você finalizar, botar os molhos, colocar na caixinha, fechar e tá pronto, a gente basicamente dividiu em dois. Então a nossa logística própria, que cuida da nossa plataforma própria, e a gente terceiriza pelas plataformas. Tempo, atendimento, né? Isso. O nosso atendimento tem orgulho, porque a gente foi construindo ao longo do tempo. A gente tem um saque, hoje a gente tem uma equipe, um setor que a gente fala que é a EC, que é uma área de experiência do consumidor, que basicamente atende. A gente sabe que dá problema, toda semana, às vezes mais de uma vez por dia, mas a gente está ali. Então, toda vez que você chegou um pedido, a gente manda mensagem.
tudo bem? Meu nome é... Enfim, aí o nome da atendente. A gente está aqui à disposição, o teu pedido já começou a ser preparado. Se você tiver alguma dúvida ou tiver algum elogio, não sei o quê, manda aqui no nosso WhatsApp ou liga pra gente que a gente está à disposição. Se você puder, avalie a gente ali no final, que faz muita diferença. A gente começa a estabelecer uma relação com o consumidor. Porque o cara ele tá ali, no desespero. Você não pede sem fome. Você tá no desespero. Já tá 2-3, 5-0. O mínimo que você tem, que o cara quer ter é, cara, se no desespero, quando você pede na plataforma, você sabe que pode não atender. Você sabe que às vezes o cara não tem telefone. Então quando você chega e manda, seja no próprio chat do operador, ou você estabelece isso via WhatsApp, o cara se sente mais acolhido. Então já dá legal, me mandaram um negócio aqui. Então o nosso atendimento, quando eventualmente a gente tem um infortúnio, é o primeiro, por exemplo, deu um problema na entrega. Ou não demorou, ou não saiu e tal. Ou o pedido veio errado. Ele é o primeiro a sair. A gente não virou um efeito cascata, né? Você começa botando e vai, o negócio fica infinito. Então, atendimento, eu acho que a gente tem olhado muito pro sentimento de pertencimento do pessoal entender. E é uma coisa legal, de novo, a gente atrela a venda, nesse caso é a venda, ao resultado. A comissão de quem está trabalhando no delivery. Então, delivery, às vezes você tem uma margem mais apertada numa frente, às vezes numa outra. Só que o pessoal vai vender mais e não vai fechar a plataforma nesse dia que o cara lembrar que o dele está atrelado ao resultado final do mês. Então, a gente tinha muito esse problema, né? O pessoal falava assim, vamos fechar aqui, meia horinha, 20 minutinhos, a gente vê o que dá. E esses 20 minutinhos, cara, quantos pedidos não saem nos 20 minutinhos? 15? Sim. 10? 50? Por delivery próprio, isso é a morte. Porque aí o cara, ele tenta, acha que você fechou, não tá funcionando mais e não volta mais. Acabou a recurso desse cara. Inacreditável, assim. E produto, eu acho que eu já falei. Eu acho que de forma geral é isso. É você ter uma relação muito umbilical mesmo. O cara tem que sentir que tem alguém tomando conta, assim. Por semana passada eu pedi uma carne, tive que mandar um Uber lá buscar no restaurante. Tem alguma pergunta do delivery pra ele? Não, eu que tá aí pra você, Ana. Não, você tá falando aqui, eu já tô pensando várias coisas, né? Você falou 60 minutos como um tempo adequado. A gente, por pesquisa e por ver muita operação de delivery, 60 minutos é um tempo dentro do que eu entendo, e eu entendo que o teu posicionamento é específico, salão e tudo mais, existe sempre uma competição ali, né? Salão delivery, mas com o salão tá cheio, é um desafio você soltar delivery no tempo e tal, mas 60 minutos para delivery é algo que para mim, né, honestamente, eu acho que é acima do tempo que o cara que quer realmente jogar um jogo melhor no delivery, em termos de venda, não estou falando em termos de qualidade, porque tudo é um desafio, né? Se a gente olha o cara trocando um carro de Fórmula 1, trocando 4 pneus em sei lá quantos segundos. Na minha época, quando eu via lá o Ayrton Senna, era 6 segundos. Hoje, outro dia eu tava vendo, o cara acho que troca em não sei quanto. 1 segundo e meio. É 1 segundo e meio, entendeu? Aí você fala assim, cara, é impossível fazer em 1 segundo e meio antes, mas, né? Hoje você viu o cara fez isso. Sim, hoje tem muita tecnologia, evolução, né? 1 segundo e meio. Então, o tempo de entrega no delivery, para mim, é muito isso também. Se a gente fala assim, 60 minutos tá bom, na minha cabeça existe uma limitação mental. 60 segundos ele tá bom no momento atual, na circunstância atual, desde a perspectiva que a gente tem. Mas um cara que quer, de fato, fazer o delivery crescer, rampar, tem que ser menor. Precisa ser menor. Né? Hoje eu te falo que esses top 30, a média dos caras ali de entrega é 35 minutos. Então, mas assim, eu concordo 100% contigo. Mas vamos ser sinceros aqui. A grande maioria que entrega japonês em 35 minutos deixa a produção pronta. O cara faz lá uma produção de sushi, de sashimi e tal, ele deixa numa bandeja e sai montando. Eu não quero isso pra mim, pro meu posicionamento. Eu prefiro optar. Eu entendo, eu também concordo contigo. Sim. Eu também tenho na cabeça aqueles restaurantes que eu adoro pedir. Eu sei que tô ali na velocidade. Eu vou pedir eles preferencialmente. Mas é uma questão nossa. Eu acho que assim, eu não tô falando que essa é a média. Eu tô dizendo que ele não pode passar dos 60 minutos. 60 minutos é impossível. É muito passar. isso, por exemplo. Os caras que conseguem se programar e montar uma operação para soltar um pedido em 35 minutos, né? Na verdade, eles têm que fazer isso antes. Porque aí, pra média, ficar 35. Então, exemplo, o perigo é o cara se programar para 60... E aí a média dele vai acabar sendo 1 hora e tal. Não, isso a gente até segmentou, né? O que a gente fez agora no último mês?
A gente não colheu ainda os frutos, mas agora a gente segmentou. A gente botou... São 2 equipes trabalhando. Uma equipe só de delivery e uma equipe só no salão. Não tem mais essa discussão, o pessoal fica se degladiando, não vou soltar, não, prefiro pro salão, aí tem 500 comandos, o cara fica louco ali no dia a dia. Então a gente segmentou. Então, são setores diferentes. Então a gente montou hoje numa Dark Kitchen, literalmente, um time que cuida só de delivery. Então eu tô esperando que isso vai melhorar. Eu concordo contigo, acho que o principal indicador é tempo. Eu acho que trabalhando bem processo, trabalhando bem com essa equipe de delivery, porque uma coisa é o salão, outra coisa é o delivery. Até mesmo de menu, de cardápio, de processos, você pode ter diferenciação dentro do produto que vai viajar para o delivery, do produto que você oferece no salão. Então, é importante pensar o delivery de uma forma diferente do salão. Até porque a experiência no salão ela é completamente diferente da experiência no delivery. Então, quando você consegue fazer uma abstração no sentido de, cara, o que está me arrebentando aqui para produzir no delivery? Cara, isso aqui. Então, às vezes, é melhor tirar, é melhor adaptar, é melhor recortar para que você consiga diminuir esse tempo de entrega. Menos é mais no processo. Então, talvez produtos ou processos que sejam de extremo valor para a sua operação na loja, talvez ela seja o fator que está travando a sua operação no delivery, entendeu? Aliás, um dos erros que o pessoal comete bastante é querer replicar o cardápio do salão no delivery. Isso eu já corri muito e eu queria falar isso. O cardápio tem que ser inteligente. Tem que ser. Isso é fato. Então tem que precificar certo, tem que fazer ficha técnica, mas é o que a gente agora, com essa segmentação, a gente montou um cardápio que é muito operacional. A gente montou até uma outra marca que vai ser lançada em breve, que é uma marca de poke, que vai se chamar Poker, com 2 Ks, que é totalmente aproveitando essa logística do nosso cardápio. Então, legal. Faz todo sentido. Bacana. Mais alguma pergunta? Delivery? Eu acho que o ponto... a gente estava conversando antes, né, da gente começar o podcast, uma discussão bem interessante. Você estava falando, né, hoje, como vocês veem o delivery, né, como é muito difícil ganhar dinheiro no delivery, o salão a margem é melhor e tudo mais. E isso, obviamente, sou um cara do delivery, eu começo a dar uma escoceira ali. Não, como não? Dá para ter muito margem no delivery. Tem que ter margem no delivery. Mas eu também, por outro lado, entendo o que você está falando e o que você está falando é uma dor real, uma percepção real, né? Só para contextualizar, né? O que você está falando, cara, a margem no presencial, né? Se eu encher meu restaurante, já passou do ponto de equilíbrio, fica bonito, né? No DRE, fica mais bacana. E no delivery, como eu tenho vários custos atrelados, logística, entrega, comissão de aplicativo, e por mais que seja minha margem muito grande, o ticket médio, mesmo que alto, ele amarra muito. Então, quando você olha nu e cruamente, né, pode dar uma impressão que o delivery é pior, né, do que a venda no salão. Mas o meu convite, né, na verdade, que nem pra gente aprofundar tanto por causa do tempo, mas assim, o delivery, ele tem uma dinâmica, até mesmo de precificação, até de ponto de equilíbrio diferente. E no caso de vocês que tem uma operação forte, grande no presencial, o delivery, ele precisa ser visto com métricas diferentes e não dá para botar na mesma balança, né? Então, o meu convite é a gente a pensar assim, cara, o que você pode fazer hoje nas tuas operações para que você enxergue esse delivery como algo que realmente vale a pena financeiramente, não apenas de posicionamento de marca, não apenas para fincar uma base e não deixar outras marcas suplementarem, né, chegarem na casa das pessoas porque vocês não estão lá. Esse é um convite que eu faço para você. Sim. Eu acho que ele vai perceber isso naturalmente agora que ele separou a operação. E agora, separando, você vai ver que você vai ganhar... essa decisão que você fez foi acertada demais. E é o que já tem feito. Então, tu vai conseguir ver, até enxergar mais potencial no delivery quando você separar e falar assim, cara, agora sim, o negócio é... Porque, de fato, é complicado você operar salão. Eu vejo aqui perto de casa tem um sushi bem famoso que eu frequento lá. E é a mesma cozinha que solta pra mim, tô sentado na frente do Sushi Man, e pro delivery. O que eu vejo ele fazendo. E assim, é complicado. E aí é inviável entregar algo em 35 minutos. Não tem como. Agora, quando você para a operação, você já começa a
como se fosse, vamos dizer assim, profissionalizar mais o delivery. Você Né? começa a enxergar os caminhos para construir Ô, isso. Valdir, Né? mas na minha avaliação, aí uma pergunta para você mesmo. O que você está falando que é uma margem saudável quando você opera muito bem para delivery? Melhor dos mundos. Então, o que você entende? Que... Olha só, a margem, quando eu falo margem, eu olho tudo no macro. Então, por exemplo, eu não me importa tanto a sua ficha técnica, margem no produto específico. Me importa é a composição do teu posicionamento com a sua margem, com a sua eficiência operacional. Então, se você pegar qualquer operação que funciona bem, que deixa uma boa margem de lucro, eles são eficientes. Eles atendem o cliente, eles têm o melhor ticket médio possível pro momento dele. Ele tem a melhor eficiência possível. Então, a margem nem é tão importante. O importante é a combinação de todos os fatores. Cara, como eu posso fazer que esse cliente, por exemplo, que vai pedir no delivery, ele peça mais, ele peça os meus produtos que me geram mais margem, que ele veja valor no serviço que eu estou atendendo ele e compre de mim mais vezes. Porque não me importa se você está tendo 10% de margem de lucro líquido ou 12 ou 9. O que eu quero é que você, assim, dentro daquela operação, você tenha o máximo de eficiência e que você consiga ter uma rentabilidade no final das contas. Então, por exemplo, eu já vi operações que têm margem de lucro líquido mais de 20% no delivery com escala. E tem operações que conseguem 8%. Isso... Japonês, difícil. Nenhuma não tem. Pior que tem de todos os níveis. O que eu quero dizer aqui, depende da visão e do óculos que você coloca. Porque você vai lá, como você vai construir essa operação e como você vai construir todas essas variáveis do seu negócio. Então, todos os nichos podem ter margens muito altas e podem dar prejuízo. Depende de como é que você vai operar isso e da escala que você vai conseguir dar no negócio. Eu acho que naturalmente, quanto mais você faturar, mais diluição do teu custo fixo você vai ter. A minha questão é como que você consegue aliar tanto a frente operacional, como equilibrar a tua plataforma e as plataformas operadores grandes de delivery, para que a tua margem não só fique saudável, mas como você gere uma recorrência tão legal a ponto de você poder continuar investindo na tua marca. Porque... eu tava pensando assim, quando você tava falando, às vezes, quando a gente escuta uma referência como você é, dentro desse nicho, você fica pensando assim, cara, vou botar 10 motoqueiros amanhã por pedido. Vamos ver, vamos fazer um teste? Não, no bom sentido, tipo, vamos tentar entender, fazer um teste AB, para ver se de fato é a agilidade. Porque se o cara tá voltando, talvez seja pela velocidade. Vamos fazer um teste. Eu vou ficar ligando para todo mundo, e aí? Por que você tá pedindo do Java? Não, porque eu gosto. O outro, não, porque chegou muito rápido. Vamos fazer um teste. Se entregar muito rápido e os pedidos começarem a aumentar, é batata. Você fez um investimento, você vai colher ele lá na frente. Então, às vezes, deu vontade de fazer isso. Vamos ver. Patrick, Dá pra fazer. Essa pergunta que a gente costuma fazer para todos os convidados, eu acredito que hoje, sem sombra de dúvida, eu pude perceber que o Japa da Quitanda é um sucesso, né? Isso não há dúvida. Mas eu acredito que para você chegar nesse sucesso, houveram acertos, mas também tiveram erros nesse caminho. Então eu queria que você falasse assim, nessa jornada que você teve até chegar nesse sucesso agora, quais foram os erros que você fala assim, poxa, isso aqui eu faria diferente, e quais foram os acertos, assim, se você pudesse, não precisa ser todos, mas alguns, assim, pra galera entender quais foram os erros e acertos e de repente aprender contigo aí nessa jornada. Boa. Difícil, assim, não pensei em elencar isso, é uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro acerto que qualquer sociedade tem que ter, qualquer empresa tem que ter, é uma boa sociedade. Essa é a primeira dica que eu daria, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser pro resto da vida. É você encontrar as pessoas que querem estar contigo e você seja feliz, de fato. A felicidade é um conceito abstrato, mas que você se sinta confortável. Porque imagina, se você não tem um sócio, ou uns sócios, ou uma sociedade saudável, gostosa de conviver, o que acontece? Você nem levar as ideias, leva. Porque você fica tão acanhado, você fala, pô, o cara já não dá a menor mínima pra mim, a nossa relação já é ruim, tudo que eu apresento, um olhar que nega, um olhar bem crítico. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que uma sociedade forte, ela tem que ter características como complementariedade, confiança absoluta e, principalmente,
uma visão de que você tem que estar sempre empurrando os teus sócios para cima. Então eu brigo muito com os meus sócios, sempre em prol do negócio. Saiu, a gente está lá, jantando, viajando, a gente está sempre junto. E o pessoal até da loja fala, cara, como que tem sócios tão diferentes? Então a gente Bacana. é bastante distinto. Isso é legal. Esse é um acerto que eu tenho muito orgulho. Eu acho que os erros, eu acho que talvez a gente tenha demorado para se profissionalizar. Então, por isso a conta esteja alta agora nesse momento. A gente está trabalhando que nem malucos para correr atrás. Muito por conta dos recursos que a gente não tinha no início. Então, a gente acabou ficando prejudicado por isso, mas nosso grit, a nossa vontade de vencer sempre foi maior. Então, eu acho que foi um erro, mas acabou sendo. Então, gostaria de ter tido a oportunidade de melhorar as coisas com mais antecedência. Eu acho que um outro acerto, então falei um erro, um acerto, acho que um outro acerto foi ter escolhido pessoas que compraram a causa com a gente. Isso é muito importante. É impossível, eu tenho certeza que nos dois negócios de vocês certamente tem pessoas que estão com vocês desde o início. São pessoas que, posso falar assim, tem gerente que começou como comim no terceiro andar do centro, hoje é gerente de casa, ganha 4 vezes mais, um cara super formado, a gente paga curso, cordon bleu, não sei o quê. Então, esse eu acho um acerto, acho um outro acerto. O que mais? Tiveram muitos erros mesmo, mas eu acho que com a vontade de realmente de realizar, as coisas ficam minimizadas. Então, eu acho que o maior acerto, o maior de todos, foi ter sido correto o tempo inteiro. A gente nunca fala que é não fazer mal a ninguém, é muito difícil, porque vai que sem querer a gente faz, mas a gente sempre foi muito correto, faz tudo certinho, a gente paga tudo certinho, a gente nunca pisou no pé de ninguém com intenção de maltratar, então a gente é saudável no mercado, então isso eu tenho muito orgulho. Bacana. E pra gente encerrar, a última pergunta do programa, a gente pede aqui que você indique ao nosso público um conteúdo que você consuma, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser algum influenciador que você segue, enfim, alguma coisa que você consumiu nos últimos tempos, tem consumido, e você indica pro público aqui, dono de restaurante, consumir. Bom, eu acho que assim, tá uma correria, todo mundo sem tempo, mas eu acho que talvez tem um livro que fica sempre na minha cabeceira, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um dos mais citados aqui. É o clássico. Mas, assim, tem gente que vai falar de outros livros, de outras séries, mas eu acho que esse livro mostra bastante a psicologia, assim, das pessoas e como as coisas têm que ser encaradas. Verdade, eu já li, muito bom, sou fã desse livro também. Então, acho que essa é uma oportunidade de começar e você começar a entender um pouco da visão. Bacana. Acho. Patrick, muito obrigado, cara, pela participação no programa. Foi um prazer. Eu tenho certeza que você trouxe um conteúdo maravilhoso aqui, vai render ótimos cortes pro nosso podcast, né? E agradecer porque, não só em nome do programa do Pod RJ, mas em nome de todos os donos de restaurante, porque você vindo aqui, dedicando o teu tempo, né? Eu sei que, eu também sou empreendedor. Eu sei quanto nosso tempo é precioso, né? Eu sei que quando você sair dessa porta do teu WhatsApp vai ter no mínimo aí umas 20 pessoas te chamando, ou mais, 100, sei lá. E você veio aqui, dedicar seu tempo aqui, trazer conteúdo. Quero que você saiba que isso ajuda muito donos de restaurante quando você vem aqui contar a sua história e ver que nada é fácil, que tudo tem uma jornada. E o que você trouxe aqui certamente vai ajudar muito os donos de restaurante. Então você fez um grande trabalho aqui e eu agradeço aí em nome de todos os ouvintes. Agradeço também o Baldino por ter participado aí, né? Obrigado pelo convite. E lembrando, né? Cada erro que você cometeu te deixou mais próximo do momento que você está. E parabéns pela tua jornada. É só o início e vai ser muito bom. E vamos consumindo aqui na Barra, que está chegando. Se fossem meus convidados. Vai ser muito bom. Foi um super prazer. O Baldino realmente é uma entidade, assim, você o tempo inteiro flopa, assim, flopa não, aparece, né? E aparece na telinha. Então, parabéns pelo teu trabalho. Acompanhei um pouco da tua trajetória. Muito legal, não sabia que você está aqui, então me senti muito lisonjeado. Rafa, é uma pena que você acha que eu vou embora depois daqui, porque a gente vai ter que ter uma reunião agora. Com certeza. Juntos, pra gente falar um pouco mais. Mas vai ser um prazer estar em mais momentos como esse. E vocês são nossos convidados para a inauguração da Loja da Barra. E que venham mais momentos. Foi um prazerzaço. Obrigado mesmo, gente. Valeu. Pessoal, se inscreve no canal, não esquece. E vamos lá.